Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o tão aguardado Duna Parte 2. You are not prepared for what is to come. Após os acontecimentos do primeiro filme, Paul Atreides vive agora em Arrakis, junto com os Fremen, e precisa se adaptar a essa nova forma de vida, ao mesmo tempo que busca vingança por aqueles que conspiraram pela morte de toda a sua família. Duna Parte 2 chega aos cinemas agora no finalzinho de fevereiro de 2024, com direção novamente de Denis Villeneuve, que também conduz o primeiro filme dessa franquia, que é um filme bem aclamado pela crítica e que foi também bem recebido por grande parcela do público, mesmo não fazendo uma bilheteria astronômica. Ele fez um dinheirinho legal, foi lançado na época da pandemia, isso também tem que ser levado em conta. E justamente eu quero iniciar essa crítica, de certa forma, fazendo uma comparação entre os dois filmes. Duna Parte 1 é uma grande apresentação dos personagens, do universo, dos conceitos que o cercam. Tudo é uma grande novidade. O fator surpresa, o fator novidade de fato, pesou muito ali. Muitos ficaram deslumbrados com tudo aquilo que nos foi apresentado. Ele pavimentou muito bem o terreno para que um filme subsequente viesse aí sim a desenvolver e aprofundar tudo aquilo ali. E esse segundo filme, de fato, conseguiu fazer isso com uma precisão muito interessante. Ele não se desvincula por completo do primeiro em ritmo, em tom, em atmosfera. Muito pelo contrário, ele tem tudo aquilo que a gente viu no primeiro, porém com mais camadas, com mais profundidade. Inclusive, é muito fácil traçar vários paralelos entre a realidade do filme e a nossa realidade aqui do mundo real. Não é difícil, por exemplo, traçar paralelos entre os acontecimentos do filme, toda aquela disputa por um planeta muito cobiçado, e a guerra que está rolando agora de Israel e Palestina. Inclusive, é muito fácil você encaixar ali os países em famílias desse filme aqui. Eu vou deixar no ar, eu acho que vocês sacaram quem se encaixa em qual lugar. O povo que está sendo massacrado e oprimido, sua terra sendo tomada, o povo que está fazendo esse movimento, o império que está por trás bancando, financiando, apoiando militarmente. Fica no ar, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. E toda a condução desse emaranhado, dessa trama complexa, é feita com muita sensibilidade e calma. Não é um filme corrido e que vai conseguir desenvolver os seus temas em cima dessa trama de forma muito clara, mas não de forma forçada. Essa busca, por exemplo, por um Messias que vai vir a se tornar o personagem do Timothée Chalamet é muito bem construído, inclusive em cima de uma interpretação muito boa dele. Eu sou um hater, digamos assim, do Timothée, mas de uns tempos pra cá ele vem me ganhando. Eu gosto do que ele fez em Wonka e valorizo muito o que ele fez aqui. Tanto na incorporação de pequenos detalhes novos a esse personagem, como ele varia de extremos também. Ele vai de uma performance um pouco mais intimista, um cara super fechado, para uma performance explosiva e que consegue embasbacar todos ao seu redor. É uma interpretação magnética. E aí a gente entra em outro tópico que era muito sensível no primeiro: o desenvolvimento e o trabalho em cima dos personagens, que assim como tudo que foi apresentado, não teve tanta profundidade assim e causou uma certa má impressão. Todo mundo parecia uma chapa branca. Aqui isso também mudou. Temos, por exemplo, o personagem do Javier Bardem ganhando uma importância tanto para a trama como para a narrativa, de trazer ali um alívio cômico, de certa forma, em cima do seu fanatismo religioso, muito interessante. Ele acrescenta demais a toda a dinâmica, ao mesmo tempo que em alguns momentos ele é o tutor do personagem do Timothée. Outra que cresce aqui é a Zendaya, que faz um par romântico, digamos assim, mas que vai para muito além disso. É um par também nas batalhas, nas disputas internas. Ela é um ombro amigo, digamos assim,
para o Timothée também se lamentar e demonstrar um pouco de suas fragilidades, já que ele não pode mostrar isso na frente de todos aqueles que o seguem, o admiram e por aí vai. Outros que voltam aqui é o Josh Brolin e a Rebecca Ferguson. O Josh eu deixo um pouco de escanteio, ele não cresce tanto em relação ao primeiro, mas a Rebecca, novamente roubando a cena para si, é uma atriz que consegue chamar muita atenção e imprimir uma presença muito imponente. Cara, é uma performance arrebatadora, uma das grandes desse filme aqui, que tem um elenco super estrelado. Eu adoro como ela vai passeando entre diferentes níveis de interpretação para sair de uma mulher fragilizada de certa maneira, tanto fisicamente como psicologicamente, para o topo da cadeia. E já que eu falei de quem voltou, vamos falar também um pouquinho dos novos nomes desse elenco, a galera que chegou para acrescentar. Como, por exemplo, Austin Butler, que vai fazer ali um vilão desse filme. Ele vai ser o responsável por alguns embates físicos do longa, que vai ter mais sequências de ação se comparado ao primeiro. Não é um personagem tão complexo ou profundo, mas ele exerce um papel interessante e funciona bem, não existe um estranhamento. Temos também a Florence Pugh como a filha do imperador. Ela vai assumir em determinados momentos o papel de narradora dessa história, algo que já é subentendido pelo trailer. Tem pouco tempo de tela, mas quando aparece gera o nosso interesse e tem muito potencial para o futuro. Ela é como se fosse a sementinha desse filme que está ali germinando para sequências. E para fechar essas adições, nós temos ninguém mais, ninguém menos que o titã Christopher Walken como o Imperador. Não preciso dizer muita coisa. É uma figura imponente, muito marcante visualmente. É uma interpretação, digamos que simples que ele vai trazer ali, mas que ainda assim impacta e marca. Inclusive, vendo esse filme em vários momentos, eu fiquei lembrando do Duna do Jodorowsky. Tem até um documentário sobre esse projeto de filme que nunca foi pra frente. E nesse filme que nunca existiu, o Imperador seria interpretado pelo Salvador Dalí. E vendo aqui o Duna Parte 2, em vários momentos eu consegui enxergar isso muito bem. Assim como no primeiro, eu via facilmente a figura do Orson Welles no Barão, e ele seria o ator que o interpretaria. Only fragments. Nothing's clear. Mas Luca, você falou pra caramba de interpretações, valorizou bastante os atores, coisa que no filme anterior você desceu o pau, falou mal mesmo. Como é que tá a direção do Villeneuve? Como é que tá esse roteiro, a condução da história, a montagem, a trilha, a fotografia? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Como eu disse na introdução do vídeo, o Duna Parte 1 tem uma vantagem, ele sai na frente pelo fator novidade. Aqui, tudo de certa forma a gente já viu antes. Por outro prisma, por um prisma mais simplista, sim, mas a gente já viu antes. Então a gente não se impressiona tanto, por exemplo, com o verme gigante, com as cidades ali no meio do deserto, com as naves, com os efeitos visuais. Tudo isso perde um pouco de força e o Villeneuve tem ciência disso. Inclusive, ele potencializa tudo que a gente viu antes. Tudo é maior, tudo é mais grandioso, tudo é mais épico. E isso em alguns momentos, obviamente, funciona, em outros, nem tanto. É aquela coisa que a gente sempre fala. Quando tudo é épico, quando tudo é grandioso, nada é grandioso, nada é épico. A gente perde um pouquinho do senso de escala, a gente perde um pouco da referência. E isso ocorre pra mim, por exemplo, quando de certa forma é banalizada a questão de você montar num verme de areia. Algo que no primeiro filme é construído como algo uou, incrível, meu Deus, deve ser o ápice desse povo, dos Fremen. E aqui qualquer um faz, acontece toda hora ali, principalmente a partir da primeira hora de filme. Então isso me incomoda um pouco, toda essa construção mitológica que é feita anteriormente e aqui é logo descartada. E sobre a fotografia, de certa forma, ele volta a repetir o que ele fez no primeiro filme, mantendo aquele senso da escala enorme de tudo. Você vê os personagens muito pequenininhos em meio àquela imensidão do deserto. O calor não é tão transmitido aqui
como no primeiro, mas também não é um foco, os personagens estão mais adaptados a essa realidade. Existe também uma limitação maior dos cenários, aqui a gente fica bem mais preso ao deserto e aquela paisagem que é exuberante, mas não dá tanto espaço para uma direção de arte, por exemplo, brilhar. E no primeiro filme isso aparece muito nos palácios, quando eles estão em outros planetas, e aqui a gente vê muito pouquinho, a não ser quando eles vão para o planeta lá em preto e branco, digamos assim, dos Harkonnen. Ainda sobre a fotografia, acho que Villeneuve dá aquela deslizada na condução de algumas sequências de ação. As batalhas épicas até funcionam, mas quando é mano a mano, um contra um, eu não sinto que a câmera dele tem segurança o suficiente para usar. E ele sempre fica ali numa zona muito convencional, que não dá espaço para os personagens, não dá espaço para o filme gerar uma emoção no público, e as lutas ficam tanto quanto apáticas e indiferentes. Em um momento, inclusive ali na sessão da cabine de imprensa, uma pessoa atrás de mim riu e falou: cara, isso é cena de novela, enquanto uma das lutas mais importantes do filme estavam rolando. Eu concordo com a pessoa que estava atrás de mim, é uma cena extremamente engessada, presa em certas convenções que estão lá com a televisão. No entanto, o que falta de capacidade para o Villeneuve conduzir as cenas de ação, sobra para ele conduzir esses momentos épicos que são muito pontuados pela música também. A trilha desse filme te faz arrepiar em vários momentos, o som é muito trabalhado, a mixagem, a edição, o chão do cinema vibra, assim como no primeiro. Isso traz, de certa forma, um a mais pro filme, é como se ele te tocasse de fato. Sobre a montagem, eu gosto de como ele estrutura as cenas isoladamente, mas eu não sei se eu gosto tanto da costura entre elas. Eu acho que em alguns momentos a cena que vem depois tira o peso da cena que vem antes, como ele vai misturando ali os delírios, os sonhos, as previsões, a narrativa também me incomoda um pouco, a progressão e a passagem de tempo não fica tão clara, talvez ali por conta de uma gravidez que existe no filme você vá se situando, mas ainda assim é muito pouco para o que o filme de certa forma demanda. No entanto, mesmo com esses deslizes, eu acho que a montagem do filme evoluiu se comparada com a do primeiro. Eu acho que aqui ele consegue salpicar melhor as sequências de ação, trazer uma trama que te fisga um pouco mais rápido e de certa forma tem uma cadência melhor. Ele não tem tanta contemplação dessa vez. Tem cenas longas? Tem. Mas a gente não fica tanto tempo olhando o vazio, coisa que ele faz questão no anterior. Tá, pode ter um propósito ali de nos imergir naquele mundo, a gente está o conhecendo, e aqui de fato foi uma decisão acertada cortar isso fora. Por mais que ainda assim não seja um filme rápido, um filme dinâmico, é um filme de 2 horas e 47 minutos, se eu não me engano. É uma duração bem longa e que pra mim faz bastante sentido, dada toda a grandiosidade e a complexidade desse roteiro, que numa primeira vista é simples, a gente já viu antes, mas não é. Essa primeira vista te engana. Agora, fazendo uma visão geral, Duna Parte 2 é um filme que vai dar o que falar. Vai rolar muita discussão e com certeza vai ser um filme bem aclamado pela galera. Eu curti e realmente acho que ele consegue corrigir muito dos erros do primeiro filme, por mais que ele acabe perdendo por outros lados. Em especial pela perda desse fator surpresa. A gente já viu tudo no primeiro filme e aqui a gente tem uma revisita, que por mais que seja interessante, não causa o impacto da primeira vez. It's okay. Mas agora a gente vai ficando por aqui e eu espero que você comente aqui embaixo a sua opinião sobre Duna Parte 2, se ainda não assistiu, quais as suas expectativas. E manda também sobre o primeiro, vamos discutir, que eu sei que tem polêmicas aí, faz tempo que eu postei a minha crítica do 1, então pode ser que tenha uma galera nova querendo dar os seus pitacos também. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal, ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Te ajuda e me ajuda, facilita pra todo mundo, gente. E é isso, valeu, falou e fui! Que calor dos infernos, eu acho que eu tô no deserto de Duna.